Você acredita que hoje, atualmente, para ter uma sociedade de advogados, não pode ter no quadro societário sócios que não são advogados? Exatamente. Você acredita que em algum momento isso pode mudar, ocorrer alguma mudança? Porque o que, que eu vejo hoje? E infelizmente ou felizmente não tem como a OAB fiscalizar, porque é algo muito discreto. Mas eu tenho visto um crescente aumento de sociedades que têm sócios que não são advogados dentro da sociedade, só que obviamente que é contrato de gaveta, não oficialmente. Sim. Olha, Já viu esses casos? já vi, já julgamos, inclusive, na OAB, né? Sociedades de advogado, elas são exclusivas entre advogados e para advogados. O estatuto é claro nesse sentido. As sociedades são exclusivas. Então, eu só posso ter sociedade de advogado com advogado, ou advogado com advogada. Não posso ter sociedade com outra. Se eu quero ter um escritório de advocacia, não admite-se, então, ter sócios que não sejam advogados. Então, essa é a primeira premissa. Na época do tribunal, peguei-se em alguns casos que isso existia. E isso dava uma tremenda confusão e problema para a sociedade. Como que acontece? Na maioria das vezes, você já bem disse, tudo debaixo dos panos, tudo contrato de gaveta. Mas na hora que um briga com o outro, primeira coisa, vai lá e denuncia. E aí a penalidade para a sociedade e para o advogado. Porque aí a responsabilidade seja da sociedade enquanto entidade jurídica e a responsabilidade disciplinar também para os seus sócios. Então, se você tem ali 2 sócios advogados e mais um que não é, os 2 sócios que são advogados vão responder no Tribunal de Ética também. Então, e ficam sujeitos àquelas penalidades que eu falei para você. Podem ser suspensos, podem, dependendo da situação e da quantidade de vezes que isso aconteceu, eles podem ser excluídos. Além de pagar a multa, né? Que é onde eu falo que é onde dói mais. O escorpião do bolso. Então, isso de fato, a OAB não quer que isso aconteça. Né? Então, para você ser sócio, obrigatoriamente, o requisito tem que ser advogado. E não é só ser bacharel, tá, Felipe? Tem que tomar cuidado, porque a gente brinca, né? Eu sou advogado com carteira da OAB e tudo. As pessoas não sabem. Para você ser advogado ou advogada, você tem necessariamente passa pelo curso de bacharelado em direito. Se formou, já é advogado? Não. Para você ser advogado ou advogada, você precisa se submeter ao exame da OAB. Se submeter e ser aprovado. Foi aprovado, cumpriu todos os requisitos do estatuto, porque tem requisitos ainda. Não é simples assim. Você tem que ter capacidade civil, você tem que ter idoneidade moral. A OAB pode te barrar. O fato de você ter uma condenação judicial, por exemplo, uma condenação penal. Então, o exemplo que a gente sempre brinca com o aluno em sala de aula. Você foi aprovado no exame de ordem. Você passou lá no exame, que é o tão temido o exame. Porém, você tem uma condenação penal cuja que você não cumpriu. Está pendente de cumprimento. Então, você esbarra no requisito que chamamos de idoneidade moral. Logo, você não vai poder ser advogado. Então, veja, a gente estava falando de sociedade. O advogado ele precisa, né, fazer sociedade com quem é advogado. E não estando como sócio efetivo ali, né? Você estando num contrato, numa égide de um contrato de gaveta, você está sujeito ali. Primeiro, os advogados vão responder isso no campo do Tribunal de Ética e o advogado que não é, ele vai responder, né, por algumas contravenções penais ou até mesmo um ilícito. Né? Então, tem que tomar muito cuidado. Isso não é permitido pelo Estatuto da Advocacia.